A minha fonte de inspiração foi o Aleijadinho, que lendo sobre o Aleijadinho, ele viveu no meio dos artistas, pode falar sobre o Aleijadinho? Claro. Viveu no meio dos artistas, né, portugueses na época que estavam no Brasil, mas só que ele eclipsou todos os artistas, ou seja, superou tudo em termos de conhecimento e perfeição dos artistas da época. Então eu senti que eu tinha que inspirar nele, sempre gostei do trabalho do Aleijadinho. E fui procurando fazer igual, não igual, claro, que imitar jamais, e chegar ao menos aproximar dele, jamais, né? Mas foi minha fonte de inspiração. Eu inspirei nele também pelo fato dele ser um ranceniano, né? A gente sabe que naquela época era muito difícil o tratamento, como na época também que eu adoeci. Uns anos depois é que já foi descobrindo remédios eficazes. Porque até então, nós rancenianos servíamos de cobaia. Não por maldade, evidentemente, porque a ciência estava evoluindo. Hoje ela chegou num grau de evolução muito elevado. Se o Aleijadinho vivesse hoje, ele não teria chegado na situação que chegou. Como eu, no início, eu estava caminhando para aquele lado também. Que eu comecei a entortar minhas mãos, né? Entortar minhas mãos, mas com tratamento de muita fisioterapia, aí que eu fui, e operações também que eu fiz, né? Na época da Aleijadinho, evidentemente não tinha isso. Foi que evitou a doença deixar sequelas em mim. Mas o meu desespero foi muito grande também. Imagino que ele passou, porque as dores são 24 horas constantes, os medicamentos não são capazes de combater essas dores. A gente tem conhecimento que a casa dele era no fundo daquela igreja, se não me engano, São Francisco, em Ouro Preto. Eu conheço a casa lá. E ele usava sempre um roupão comprido, né? Para cobrir aquela descaracterização que a doença provoca. Ele passava pelo fundo do quintal para ir trabalhar com as ferramentas amarradas na mão. O Aleijadinho ficou conhecido por esse apelido, por essa alcunha, devido às deformações que ele acabou sofrendo ao longo de sua vida, né? E essas deformações, há um certo consenso em considerá-las como fruto da hanseníase, que então conhecida como lepra. Há um debate que atribui as deformações que ele foi sofrendo ao longo da vida a várias doenças, ao escorbuto, a sífilis e até mesmo a poliomielite, mas há uma certa sedimentação da versão de que ele teria de fato a hanseníase. Era de fato muito sofrida pela própria natureza do trabalho dele, de ser escultor, de ter que se locomover, de ser um trabalho pesado. Ele inclusive, em determinados momentos da vida dele, ele chegou a procurar a cura. Chegou a procurar curandeiros para poder descobrir alguma forma que lhe tirasse daquela condição de tanta penúria, né? Porque ele acabou perdendo, em função de um trabalho pesado e dele começar a perder os membros. Isso lhe causou vontade de tentar procurar a cura. Na colônia tem uma matazinha, saindo da colônia, tem uma árvore lá chamada, acho que é chamurga, ou chamurga. Isso, Ela é de origem, não é brasileira, esqueci de qual país que é. Eles extraíam a resina dessa árvore para fazer remédio. Era um remédio que ele ajudava, você entende? Mas muitos aí serviram realmente de cobaia. As pessoas sentiam dava uma irritação na pele, um caroço assim, vários que saíam. E eles queimavam aquilo com ferro aí, sem anestesia, sem nada. Era o que eles passaram. Chamurga era óleo, ele era usado até na veia e em torno da lesão. Fazia o chamado aceiro. Tinha uma agulha própria. Em torno, geralmente
do tubérculo. Judiava muito com o doente. E não dava resultado. No tratamento sofrido. É. Mas o pessoal tinha esperança. Hein? O pessoal tinha esperança de... Não, ele não tinha outro recurso senão submeter-se a esse tratamento, né? Como é que é? Ensaiaram vários medicamentos. A política de internação, das internações compulsórias, foram para destruir os seres humanos. Não só os seres humanos, como todos os seus familiares. Com isso, o movimento sempre condenou isso, ele vai buscar no governo uma indenização por esse ato não médico, esse ato não cristão do governo. Essa indenização é um simbolismo, né? Essas pessoas estão recebendo, as pessoas que vão receber, simbolizando essa sobrevivência, essa conquista e simbolizando esse erro histórico. Reconhecer erro, na verdade não está reconhecendo, está sendo uma conquista dos moradores, né, desses ex-moradores de colônia e, consequentemente, o governo reconhecendo esse ato. Quando eu vim para aqui, a gente foi morar numa casa em que a dona da casa, onde a gente morava, ela tinha hanseníase e tinha um problema sério nos pés. E ela não mostrava os pés para ninguém. E um dia eu cheguei, a porta estava no trinco, já tinha assim, já construído já um laço de amizade, né? E eles tinham um vínculo mesmo de laço entre a gente. E eu tinha aquela liberdade de chegar, entrar na casa dela e sair. E a porta estava no trinco. E para ela tinha passado a chave na porta para fazer o curativo no pé. E até então eu nunca tinha visto uma úlcera, né, plantar. E como a porta estava no trinco, eu bati, e nessa época eu chamava ela de Mãe Júlia, que a gente era evangélico. E eu disse para ela assim: Mãe Júlia, falei assim, irmão Oliveira, espera, a porta está trancada. Eu falei, tá não, só está no trinco. E já fui abrindo a porta, entrando para dentro de casa. Quando eu cheguei, eu fraguei ela fazendo curativo no pé. Uma úlcera enorme e um cutuquinho de pé. E quando eu olhei para aquilo, eu fiquei tão fugiu. Sensibilizado, né? E logo eu pensei, meu Deus, como que ela aguenta esse corpo enorme em cima desse cutuquinho de pé, ainda mais com um machucado desse tamanho. Eu comecei então a fazer perguntas para ela. Se você já viu mesmo, né? E eu não gosto de mostrar meu pé para ninguém, você já entrou mesmo, agora o que eu vou fazer? Falei, não adianta, agora tu não pode tampar o sol com a peneira. Né? Então vamos falar sobre isso. Você olha, irmão Oliveira, isso a gente foi perdendo o pé, né? E na época eu não entendia nada disso, não sabia. E quando eu vi aquela úlcera, eu me senti como se ela estivesse em mim. Eu pensei, meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa para ajudar. Então hoje o nosso trabalho é um trabalho que nós chamamos de trabalho artesanal, porque todo esse trabalho que a gente faz praticamente é artesanal. E é um trabalho que a gente vê que ele está se perdendo no espaço. Por que ele está se perdendo no espaço? Porque é um trabalho que quase ninguém interessa, é um trabalho que não tem reconhecimento financeiro. Não existe um reconhecimento financeiramente para esse trabalho. Então o trabalho vai ficando escasso, ninguém está querendo mexer mais com gesso. Né? Os sapateiros que mexem com isso, ninguém está querendo mais ficar mexendo com isso. Mas é um trabalho que a gente vê que ele não pode se perder no tempo. Porque a hanseníase deixou muitas sequelas. Né? São ossos obstruídos. Reabsorção óssea que existe em pés de pacientes que hoje eles não conseguem calçar mais um calçado normal e precisa fazer a forma de gesso, você montar um calçado especial para ele. E a nossa maior satisfação é quando nós pegamos um calçado deste e conseguimos colocar o paciente de pé e ver esse paciente andando. Isso não tem dinheiro nenhum que pague.